Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Amém! Aleluia! Você está feliz com o Senhor? Amém! Deus é fiel, irmãos. Em tudo dai graça. Abra sua Bíblia comigo, aproveitando que você está aí sobre os seus pés. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia. Versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Versículo de número 15. A santa e poderosa palavra de Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. E diz assim: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Mais uma vez. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. Aleluia. Meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e acredito por um propósito, hoje, meditando acerca da vida desse homem chamado Paulo, e outrora chamava Saulo. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que esse camarada, esse homem, ele era um homem de estatura, possamos dizer, na sociedade elevada. Esse camarada, meus irmãos, ele era um homem que tinha um conhecimento, que tinha uma educação, que tinha ali uma moral na sociedade. Porque, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que esse Paulo, ele tinha carta dos principais da sinagoga e até mesmo dos sacerdotes da época. E para isso, era necessário que alguém tivesse pelo menos uma boa reputação e uma moral no meio da sociedade, para poder se chegar diante dessas autoridades da época. E Saulo, esse camarada, a Bíblia vai nos dizer também nesse capítulo, no primeiro versículo assim: e Saulo respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrega para ele uma carta para ir atrás dos discípulos, para ir atrás dos enviados por Jesus Cristo a pregar a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Saulo, ele vai com todo afinco, porque ele pensava consigo mesmo que estava fazendo a coisa certa, porque ele foi criado assim, a lei de Moisés. A Bíblia vai nos dizer, ele mesmo indagando, quando alguém ali vai contra o seu apostolado, quando alguém ali vai contra o seu chamado, quando alguém ali vai contra e duvida da obra que Deus tinha na vida dele, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus e não dos homens, venho a vós, não com palavra sublimativa de persuasão humana, mas com a palavra de Deus, mas com a autoridade dos céus. Eu que sou judeu dos judeus, fui criado aos pés de Gamaliel,
a descendência, né, ali do povo de Israel, dos benjamins. Eu venho pregar a palavra a vocês, venho anunciar Jesus Cristo a vocês. Mas, irmãos, eu parei um pouco para pensar na vida desse homem, que hoje nós olhamos e achamos bonito. Hoje nós olhamos e dizemos as palavras sábias que o apóstolo Paulo fala em suas cartas. E nós sabemos que ele dirige a muitas cartas, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Timóteo. Ele começa a trazer instruções para o jovem chamado Timóteo. Mas, irmãos, eu comecei a ver o quanto esse homem fez o que o próprio Senhor diz ao homem chamado Ananias, no versículo de número 10, ou melhor, no versículo de número 16: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Meus irmãos, o capítulo 9 vai falar desse evangelho, e aqui eu começo a pensar que Deus quer nos colocar no nosso coração. Que evangelho é esse, irmão? Um evangelho que transforma a vida verdadeiramente, um evangelho que é real, um evangelho que não é palavra de homem que cai por terra, um evangelho que não é palavra do pastor Cleito, do pastor Wellington, do pastor Júnior, um evangelho que é palavra do Todo-Poderoso, que há milhares de tempos que já passaram e ela tem se cumprindo toda assim, ó. Há 2.000 anos atrás alguém morreu por mim, por você na cruz do Calvário, e hoje nós refletimos em nós essa graça, esse milagre, essa bondade de Deus em nossas vidas. Aleluia. Por quê, irmãos? Muitos pensaram e disseram, até mesmo o professor de Paulo: olha, não preocupe com essa movimentação, não preocupe com esse movimento que está acontecendo. Sabe por quê? Gamaliel, essas são palavras de Gamaliel. Porque se for de Deus, vai permanecer. Mas se não for, não vai permanecer. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, tinha um tal de Deus, tinha um camarada lá, que também estava fazendo um movimento, mas não foi adiante, porque não era de Deus. Mas o Gamaliel falou para esse povo: por que vocês estão preocupados? Se for de Deus, vai permanecer. Mas se não for, vai acabar. Aleluia. E nós estamos aqui até hoje, irmãos, porque esse evangelho é verdadeiro, porque esse evangelho é santo, porque esse evangelho é puro, porque esse evangelho é maravilhoso, a graça de Jesus em nossas vidas. Há milhares de anos essa palavra foi lançada. Jesus morreu na cruz por nós. E homens sábios, estudiosos, formados, letrados, aí em Harvard, em Yale, grandes faculdades da época, tentaram tirar a veracidade dessa palavra, tentaram achar alguma coisa onde ela pudesse entrar em contradição, mas não acharam. Sabe por quê? Essa palavra não é de homem, ela é de Deus. Ela é de Deus. Ela é de Deus. É a santa palavra que muda a história, que muda o cenário, que muda a trajetória de um homem. Aleluia. O apóstolo Paulo, achando que estava fazendo certo, com a carta na mão: eu estou cumprindo a lei de Moisés, não vou deixar que isso se espalhe. Coitado do homem que se levanta contra Deus. Isaías 43, versículo 13: ainda antes que o mundo existisse, eu sou. Ainda antes que tudo existisse, eu sou. E não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém impede o transformar e a obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então,
Então ele vai em seu cavalo, achando que era o herói da época, achando que estava ali com o propósito certo no seu coração. E ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que buscam, e até mesmo estão na igreja. Não estou aqui acusando ninguém, mas é uma realidade, que ainda não tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Porque quando você tiver, ou quando essa pessoa tiver um encontro real com Cristo, um dia chuvoso como esse não impede de adorar a Deus. Um dia trabalhoso, com dificuldades que se levantam no dia a dia, ele olha para si e diz: graças a Deus. Ei, como foi cantado aqui, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. E se não curar, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós entendemos a viver e olhar com os olhos da fé. Ei! Romanos 12:36. Sinto sempre e não canso de citar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. De ele, por ele e para ele são todas as coisas. Ei! E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele vai e de repente um clarão. De repente um clarão. E ele cai do seu cavalo, e aqueles que estavam com ele ficam maravilhados, porque eles escutam, mas não vê ninguém. Mas Paulo veio. Aqui tem outra lição para mim e para você. Tem momento, pessoas vão até estudar, porque estudar é diferente de ouvir. Os seus companheiros escutaram, mas não ouviram. Paulo ouviu. Paulo ouviu o chamado de Deus para a sua vida. Ei! Talvez você não esteja entendendo porque só comigo que acontece esse tipo de coisa, porque só comigo que essas coisas é o chamado de Deus para a sua vida. Ele quer você, Ele escolheu você. Entenda que o que Deus tem para você, as coisas desse mundo não se podem comparar. E a Bíblia nos diz que Jesus aparece para Paulo, e Paulo fala: quem é você, Senhor? E Jesus diz para ele: Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, eu sou aquele a qual você está lutando contra, porque quando alguém luta contra a igreja de Deus, ele não está lutando contra eu e contra você, ele está lutando com o próprio Deus. E a Bíblia nos diz que nós somos meninas dos olhos de Deus, e ai daquele que tocar o fio do seu cabelo, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus quis para ele: Paulo, porque ele persegue, Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que é isso? Você vai chutar, recalcitrar, fala de coice. Duro é para ti dar coice nos meus aguilhões. Aguilhões é aquelas correntes com aquelas pedras pesadas amarradas nos pés. De Deus ainda, Deus. Duro é para ti. É só que tem uma coisa, Paulo. Entra lá para a cidade. Aleluia. Vai lá para a cidade. Vai lá que eu vou te instruir o que você deve fazer. Aí, irmãos, tem uma parte muito bonita que o Senhor coloca em meu coração, que fala do propósito e do chamado. Deus chama Paulo. Paulo tem um encontro com Cristo. Paulo é levado e Deus mostra a visão para Paulo: olha, você vai sim ser chamado por mim. Eu que te escolhi, eu que te chamei. Mas só que primeiro você precisa receber a oração de um dos meus servos. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão e minha irmã? Isso está falando da representatividade de Deus na terra. Sabe quem é? É eu, é você. Não adianta você querer servir a Deus na sua casa sozinho, que não vai dar certo. Não adianta. A igreja é a representatividade de Deus na terra. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu faço
Ei, Saulo, Saulo, Senhor, aquele que procura matar. Nós já sabíamos que ele saiu lá de Jerusalém com a carta na mão para matar os cristãos, Senhor. Eu vou orar para esse camarada. Aí mais uma coisa, irmãos, a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 12, abençoai os que te amaldiçoam, abençoai e não amaldiçoai. Aí que está o segredo, aí que começa esse versículo, e eu me mostrarei como deve padecer pelo meu nome. Meu Deus, falando é fácil, mas vivendo é difícil. Você sabendo da situação que uma pessoa se encontra, você sabendo o que está acontecendo em muitos casos que acontece, e você, irmãos, deve ficar numa posição calada, numa posição de calma, numa posição de servo, porque nós sabemos, irmãos, e eu sempre digo isso, que o maior inimigo do cristão não é o diabo, o maior inimigo meu e você, irmão, é o eu, é o ego, sempre foi e vai ser, é o próprio na vida, porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Irmão, falar é fácil, mas viver não é difícil. E eu entendi Ananias nessa situação. Eu orava a Paulo, Senhor, que veio com carga para matar os seus filhos. E Deus fala, Ananias, você vai orar para Paulo. Ei, você vai orar para aquela pessoa. Você vai orar para aquele irmão, para aquela irmã, que às vezes até fala mal de você, e você sabe. E quando você dobrar o seu joelho, você vai dizer, Senhor, abençoa ele, Senhor, abençoa ela, Senhor, abre a porta para ele, Senhor, abre a porta para ela, Senhor, sabe por quê, irmão? Porque você foi chamado, você foi escolhido para viver na contramão do mundo. E Ananias, então vai lá, Senhor, vai. Sim, Ananias. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Esse é para mim um vaso escolhido. Levanta a mão aí, você que quer receber essa profecia. Você é um vaso escolhido. Você foi chamado. Talvez você pense, como assim? Deus te chamou. Deus não trabalha com acaso. Você veio aqui essa noite porque Deus tem uma palavra para o seu coração. E a palavra é, você foi escolhido. Basta apenas você abrir seu coração e viver os milagres e as bênçãos de Deus. E deixa eu te dizer, se você aceitar o chamado, você vai passar e vai sofrer. Mas se você não aceitar, vai sofrer do mesmo jeito. Porque duro é para alguém reconciliar com os avilhões de Deus. A vontade de Deus é e sempre será soberana. A vontade de Deus é soberana. Aleluia. Porque Ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Oh Deus. E vaso escolhido, Ele não faz só o que Ele quer, não. O vaso escolhido, o servo, ele fica na submissão do seu Senhor. Então o sofrimento de Paulo começa. Vai falar de sofrimento num culto abençoado? Sim, irmãos. Porque uma coisa é verdade. Sabe o que Deus nos ensina? Querendo pelo menos. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e subi, diminuí, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sou. Você crê
volta a enxergar. A primeira coisa que ele faz, sabe o que é, irmãos? Vai se batizar. Hoje um camarada lá no Zinho, eu não batizo porque eu tenho medo depois de pecar, de fazer errado. Não é assim que funciona, não. Você precisa se entregar para Deus, se batizar. Não quer dizer que você vai pecar mais e que você vai errar, não. Isso é você declarando para o mundo inteiro que você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Mas o propósito é o que, irmão? Tem que se batizar? Não, tem que crer. E quem crê, ele pode e canta, como diz o louvor, porque ele vive ao nosso crer no amanhã. Então você sabe que o amanhã não te pertence, e você, quando aceita Jesus, se batiza e se entrega para ele, você vai viver o que diz Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia! Então, se você que quer se batizar, não fique com medo, não. Salmos 36, 37, versículo 6. Entregue o seu caminho, o Senhor, confia nele, e o mais, e tudo fará. Aleluia. Mas aí tem muita gente que peca, tem muita gente. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Eu dizia essas palavras para ele. E tem uma diferença muito grande, irmão, entre o pecador e o iníquo. Quem que é o iníquo? A iniquidade é aquele camarada que tem prazer em pecar. É diferente daquele que peca porque é falho, porque é homem. E o segredo está se estudar, o se esconder em Cristo, em Deus. Aleluia. Foi o que o apóstolo Paulo viveu naquela época. E não foi fácil. Quando ele se batiza, quando Ananias e tudo acontece, Paulo fica sabendo que os judeus, irmãos, os judeus, nem eram gentios, eram judeus da sua própria terra, da sua própria linhagem, queria matá-lo. E um dos irmãos sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre vai ter alguém para te dar uma força. Pegaram o Paulo, colocaram ele dentro do cesto, irmão Rodemar, e desceram na muralha. Não, irmão, nós não vai deixar ninguém te matar, não. Mas vai te ajudar. Sabe, peguei mais uma lição para mim, para a sua vida. Ajudai uns aos outros, escudai uns aos outros. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros com amor. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz: escudai-vos, ajudai-vos, suportai-vos uns aos outros com amor. É isso que a Bíblia ensina. Então eles descem Paulo no cesto, e Paulo foge. Então Paulo ficou livre, irmão? Não. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: que nós vivemos de fé em fé e vitória em vitória. Mas para ter vitória eu preciso ter o quê? Luta. Guerra. Como diz o louvor: todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer circunstância que me aparecer. Não olhar para as decepções, de cabeça erguida, confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas dele. Aleluia! E Paulo vai lá, irmão. Agora que eu escapei, vou lá para a igreja. Vou lá para a igreja. Chega lá na igreja, o que acontece? Eles começam a rejeitar Paulo. Aí você pensa no seu coração: que esse irmão é esse? Porque nós é cheio disso. Sempre temos uma acusação pronta na conta da lei. Só que você tem que ir lá, cortar a cara. É claro que os irmãos iam ficar comigo. E o camarada estava matando crente até hoje. Até ontem. Agora diz que se converteu. Você está doido. Passava perto do irmão Paulo, nem saudava para trás. E Paulo sofre mais uma luta na sua vida, no seu ministério.
Aí sobra para quem, irmão? O pastor da igreja. Então o camarada, um dos irmãos que tem um coração e uma visão diferente, é melhor não que os outros, não. É o chamado. Deus sempre tem um chamado. Vai lá e chama Pedro, chama uns dos líderes e fala: Paulo se converteu. Então o pastor da igreja conversa com Paulo e conversa com a igreja. Aí a gente fala: está vendo aí, irmãos, a importância da igreja e a representatividade da igreja na terra no nome de Cristo? Porque, como eu disse, Gamaliel, se isso não é de Deus, não permanece. Para a glória de Deus, você está no ministério de 85 anos. Você pode dar glória a Deus. Você tem dúvida que o lugar que você está é de Deus, sim ou não? Você tem dúvida do lugar onde você foi chamado? É chamado por Deus, sim ou não? Aleluia! Glória a Deus! O nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! E a Assembleia de Deus tem um Brasil mais de 100. Oh, glórias a ti, Jesus! Glória a Deus! E Paulo, enfrentando essa dificuldade, essa situação, ele começa a trabalhar com os irmãos. E os irmãos começam a ver na vida de Paulo e verdadeiramente ele foi transformado. O que eu quero dizer para você, caminhando para o final? Deus, Ele não precisa de circunstância favorável para trabalhar. Deus, Ele chama e escolhe quem Ele quer. Deus, Ele muda a história de quem Ele quer. De todo aquele que abre o seu coração, Ele muda a história. Então deixa eu te dizer, mesmo que apontem para você aí na rua, na escola, no trabalho, olhe para Jesus e confia e lembre do dia que Ele falou com você, do dia que Ele te chamou, do dia que Ele te escolheu. Sabe por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. Deus olha a intenção do coração e Ele te chamou, Ele me chamou, Ele nos escolheu para vivermos uma grande obra dele aqui na terra, para vivermos as bênçãos dele aqui na terra, e outro mais importante, para morarmos nas nações celestiais, aonde nós iremos regocijar com Cristo. Ei, vão te apontar, se prepare, porque a coisa vai apertar, está apertando, e os sinais já estão se cumprindo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai te guardar, que Deus vai te levantar. Sabe por quê? Porque Ele